Boa noite, queridos irmãos e irmãs, seguidores dos emissários de Jesus. Meu amigo André Ribeiro, do Seara Espírita Maria de Nazaré, está conosco, meu irmão, seja bem-vindo. Nosso irmão vai fazer o trabalho para a gente. Boa noite. Vai fazer o trabalho para a gente no dia 29, estará aqui conosco, desenvolvendo o seu tema. Dona Marinalva, seja bem-vinda, minha querida, sempre prestigiando o nosso trabalho. Dona Marinalva, o pessoal do Discípulos do Mestre, Raquel Azevedo, a nossa vice-presidente, seja bem-vinda também. Então, aqui é meu filho que está participando também. Então, todos bem-vindos, como sempre. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Mas o importante mesmo é a gente fazer o trabalho, né? Porque certa vez eu estava assistindo uma palestra do meu amigo José Cordeiro, lá do SELEC, né? E o nosso centro estava... Sueli, seja bem-vinda, querida. Alexandra, meu amor, seja bem-vinda. Meu amigo Rafael Burejo de Miranda, meu grande amigo, aqui do Engenho do Meio Norte. Boa noite a todos. Então, meu amigo José Cordeiro nos falava um dia, nossa casa estava com pouquíssimas pessoas, né? E ele dizendo que não se preocupava com a casa, com pouca gente, porque ele tinha aprendido com um senhor lá do SELEC, né? Um antigo trabalhador do SELEC, que dizia para ele que toda vez que ele chegava num centro... Boa noite, Mirandinha. Toda vez que ele chegava num centro, que o centro estava vazio, não tinha quase ninguém encarnado, ele se preocupava mais. Aí o José Cordeiro, mas por que o senhor se preocupa? Porque a minha responsabilidade é maior, Cordeiro. Porque quando tem poucos encarnados, é porque está lotado de desencarnados, então a minha responsabilidade é maior. E aqui estamos representando o nosso emissário de Jesus, e logicamente que os encarnados estão participando pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também estamos sendo assistidos pelos nossos irmãos desencarnados, necessitados da palavra de Jesus, assim como cada um de nós, não é verdade? A diferença é que eles já estão no mundo espiritual, que é a pátria maior, para onde cada um de nós um dia voltará, não é verdade? Bem, hoje o trabalho é comigo. O tema que eu vou desenvolver aqui é missão dos espíritas. Mas na verdade eu quero fazer um pouquinho diferente hoje com vocês, tá? Vamos combinar assim? Eu vou pedir que vocês participem mais hoje, tá bom? Mande suas perguntinhas aí, e aquele ou aquela irmã que quiser participar ao vivo, eu puxo aqui na transmissão, tá bom? Então é só me dar o ok ali, diga eu quero participar da transmissão, aí eu puxo a pessoa pode fazer seu testemunho, pode falar à vontade, tá? Porque hoje eu quero fazer esse trabalho mais próximo dos nossos irmãos, um trabalho mais interativo, tá bom? Então estamos combinados, vamos fazer assim. Eu vou desenvolvendo o tema aqui aos pouquinhos, como hoje é o dia do professor, né? Então vamos homenagear o professor e vamos fazer uma leitura do Evangelho no estilo de um professor numa sala de aula, tá bom? A gente vai olhando ponto a ponto e vai analisando e comentando e aprendendo juntos. Todo aquele que não quiser falar ao vivo, estiver com vergonha ou não se sentir seguro para falar, pode comentar aí nos comentários, que eu tô vendo tudo aqui, viu? Tô vendo tudo aqui. O nosso amigo Rafael Burejo aqui tá bem ativo, né? Participe bastante aí, meu irmão, que nós estamos aqui numa verdadeira irmandade, reunidos em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer a nossa prece inicial então, convidar a todos que quiserem fechar seus olhinhos para a gente poder se concentrar melhor e orar. Divino Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, nosso mentor espiritual José de Anchieta e
toda a sua equipe de espíritos benfeitores que faz os emissários de Jesus no mundo dos espíritos nesse momento. Queremos pedir a devida permissão para iniciar esse trabalho, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para o estudo do Evangelho do nosso Mestre Nazareno pela metodologia espírita. Então, Senhor, pedimos que desperte em nossos corações os sentimentos superiores necessários à nossa compreensão, para que a gente possa praticar em nossas vidas os teus ensinos, colocar em prática a cada momento em nossas vidas, para a gente poder melhorar o mundo a partir de nós mesmos. Assim, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, declaramos por iniciado o trabalho de estudo doutrinário virtual na noite de hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja, muita paz para todos. Então vamos pegar aqui o Evangelho. Rafael está aí, amanhã eu vou estar lá no Semenê junto com você, Rafael. Então vamos ver aqui o ponto onde está o nosso ponto de hoje, tá bom? Está lá no capítulo 20. Quem tiver seu Evangelho pode olhar aí, tá? O seu Gessivaldo Siqueira, que é lá do Seara Espírita Maria de Nazaré, está conosco. Meu irmão, seja bem-vindo, prestigiando aqui o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença, seu Gessivaldo. Grande trabalhador espírita aí. Eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer um trabalho naquela casa já por 2 vezes. Fui honrado com essa deferência, né? E agradeço muito a oportunidade de trabalho, de poder, sempre poder falar do Evangelho do Mestre. Então aqui no capítulo 20, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver o seu pode abrir aí para olhar, né? O Evangelho às vezes muda um pouquinho a palavra, dependendo da edição, mas a essência é a mesma, que é o ensinamento moral do nosso Divino Mestre Jesus, né? Então esse capítulo 20, ele fala dos trabalhadores da última hora. E o tema escolhido para hoje, tá, por intuição, é a missão dos espíritas, tá? É o ponto 4, tá? O ponto 1, então, fala, tá, da parábola dos trabalhadores da última hora. O ponto 2 são instruções dos espíritos e fala que os últimos serão os primeiros, né? E o ponto 3 também continua essa instrução e entra lá na missão dos espíritas, tá bom? Então entra aqui na missão dos espíritas. Vamos ver aqui, eu acho que o seu Gessivaldo vai participar com a gente aqui. É isso mesmo, seu Gessivaldo? O senhor quer participar com a gente? Hoje é interativo aqui, quem quiser participar pode pedir aí, dá o ok que quer participar, diga quero participar e aí eu puxo a pessoa aqui pelo botãozinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Missão dos espíritas. Quando a gente vai falar de missão dos espíritas, é uma coisa complexa, não é verdade, minha gente, né? É uma coisa complexa, que nos leva a pensar em outras coisas, né? A gente é levado a pensar no Consolador Prometido, que curiosamente eu desenvolvi no Selec agora há pouco, desenvolvi na Rádio Guarani, desenvolvi ontem no Semeadores da Fé, esse tema, o Consolador Prometido. Mas nós, quando estudamos esse capítulo aqui, nós pensamos no Consolador Prometido, não é verdade? Tá? E também nos lembramos do ponto 4, lá do capítulo 17, Sede Perfeitos. Veja o que esse ponto 4 fala, os bons espíritas. Então, a gente, boa noite, seu Gessivaldo. Então a gente está aqui, tá? Vai falar da missão dos espíritas e vamos começar aqui com os bons espíritas, porque lá no capítulo Sede Perfeitos, tá? Que fala dos caracteres da perfeição, os caracteres do homem de bem,
E logo em seguida vem os bons espíritas, que os espíritos nos dizem que os bons espíritas são os verdadeiros cristãos. Mas vamos ler aqui para a gente analisar juntos. Os bons espíritas, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. E vejam, o espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam e aqueles que vacilam. Seu Gessivaldo vai participar então. Vamos chamar aqui nosso amigo. Vamos ver aqui, seu Gessivaldo vai dar um testemunho aqui pra gente. Vamos ver aqui, que eu tô meio enrolado aqui com o celular. Opa, tá aqui seu Gessivaldo Siqueira. Vamos trazer nosso irmão aqui. Enrolado ainda aqui no Instagram, viu? Então, dá um desconto aí, tá bom? Mas então, queridos irmãos, o bom espírita nós podemos entender. Tá aí, meu amigo, chegando, seu Gessivaldo Siqueira. Seja bem-vindo, meu irmão. Hoje aqui é interativo, viu? Para quem quiser participar, participa. Seja bem-vindo. Deixa eu botar uma camisa, fui pego de surpresa. Estou sem camisa. Tem uma solicitação sua ali. Volto já, vou botar uma camisa e volto. Ok, tá bom. Mas então, veja só. A missão dos espíritas, queridos irmãos, ela diz assim. Vamos ver, a gente já viu aqui falando sobre os bons espíritas. Vamos ver agora aqui, missão dos espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? É o que os espíritos dizem. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Né? Espera aí que daqui a pouco o seu Gessivaldo vem com a gente aí. Só um minutinho. Ele está se preparando ali. Foi muito rápido, eu acho, a chamada, né? Mas, irmãos, que tempestade é essa, então, que está dominando o velho mundo, o velho homem? Que tempestade é essa, então, que está acontecendo? Essa tempestade, ela já começou lá atrás. Né? Esse livro aqui foi escrito no século XIX. Foi escrito em 1865, se eu não me engano. Esse livro aqui. Ou 1863, não recordo agora exatamente o ano. Mas século XIX, meados do século XIX, e já se falava da tempestade do velho mundo. A tempestade que começou nas ideias. Lembremos então que a humanidade vinha sofrendo aquela noite, né, de 1000 anos, das trevas de 1000 anos, né, a noite de trevas, chamadas deixa eu ver aqui. Está vindo aí nosso irmão. A noite de trevas representadas pela Idade Média e início da Idade Moderna, né, que culminou com a Revolução Francesa. E por que aconteceu aquilo ali? Vamos analisar no campo das ideias, no campo espiritual, o que estava acontecendo no mundo espiritual nesse momento. Estava acontecendo a preparação dos espíritos, de todos os espíritos, encarnados e desencarnados, no mundo espiritual, no mundo maior, para o advento do Consolador prometido. Vamos recordar, minha gente? Vamos recordar agora. O que dizia o Consolador prometido? Jesus na Santa Ceia, né? A gente vai lembrar agora. Jesus estava lá na Santa Ceia, passando uma infinidade de ensinamentos, né? Uma infinidade de ensinamentos. E após a cerimônia ali do lava-pés, o que Jesus fez? Jesus falou para os discípulos que se escandalizaram com aquele lava-pés. Ele falou que rogaria ao Pai
um novo Consolador, um outro Consolador. E ele dizia, vejam só o que Jesus diz, ô, seu Gessivaldo, seja bem-vindo. Então, a sua participação aqui, né? Porque hoje Deixa eu tá... fazer uma pergunta. Pronto, Eu hoje fico tá consolidado ou não? todo mundo pode participar aqui. Aí eu vi a sua chamada ali para participar e eu chamei o Mas senhor. eu tenho como baixar o som, não. Aqui não. Eu tenho como desligar meu som ou não? O seu som do seu celular? Eu tenho como desligar porque, ó, cada zoada aí. Ou não? Não, não precisa, tá ótimo, não tem zoada nenhuma, tá perfeita. A sua voz tá perfeita aqui, eu tô ouvindo muito bem, não tem interferência nenhuma, viu? Mas, então, Jesus naquele momento, seu Gessivaldo, eu estava falando aqui do advento, que eles falam aqui no início do ponto, eles dizem assim, né? Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres, né? Então, essa movimentação no mundo espiritual acontecia justamente quando a humanidade saía daquele período ali de Idade Moderna, Revolução Francesa, se preparando no mundo material e no mundo espiritual para o advento do Consolador Prometido. E eu lembrava aqui daquela passagem de Jesus que ele falava do que iria rogar ao Pai para que ele mandasse um novo Consolador, né? E a gente lá naquelas palavras de Jesus descobriu que não era ali um espírito, não seria um profeta, não seria o retorno, né? Jesus disse, eu vou pedir outro Consolador, ou seja, ele era um Consolador, né? Não é isso? Aí ele era um Consolador, iria rogar ao Pai um outro Consolador para que viesse ao mundo revelar as verdades que ele não poderia revelar naquela época lá atrás, quando ele esteve conosco, né? E ele estava ali com os discípulos que eram iniciados, né? E ele diz que rogaria o Pai para que revelasse verdades que naquele momento nem os discípulos dele poderiam suportar, não tinha condições de entender certas coisas, mas ele rogaria o Pai e viria esse Consolador na forma do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, que vem, né, logo aqui nesse Sede Perfeitos, né, fala aqui aliás, lá no capítulo 6 do Consolador Prometido, logo em seguida vem o capítulo falando, o ponto falando do Espírito de Verdade. E esse Espírito viria também, que ele deu uma alfinetada ali em todo mundo, né? Ele diz que viria lembrar os seus ensinamentos. Então, quando a gente fala de missão dos espíritas, e lá no ponto, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Se diz que o bom espírita é o verdadeiro cristão, então, nós que nos consideramos espíritas, nós somos os verdadeiros cristãos. E se assim o somos, os verdadeiros cristãos, é necessário, então, que a gente compreenda bem essa questão do Consolador Prometido, do bom espírita, da missão do espírita. Porque se eu sou o verdadeiro cristão, então eu sou o bom espírita, né? Eu tenho uma missão como espírita, então, vejam só, ele dizia que os verdadeiros espíritas seriam conhecidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se diz, né? Os espíritos falam que o verdadeiro espírita seria reconhecido pelos seus esforços, né? Por estudar, por muito se amar e pelos seus esforços em dominar as suas más inclinações. Então veja que o negócio é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. O senhor concorda comigo, senhor Gessivaldo? Com certeza. Né? Com certeza. Oi, pode Fica falar? à vontade, pode falar, senhor Gessivaldo. Não, com certeza. O que nos admira é que para alguns espíritas, esse consolador que o Cristo nos mandou, o mundo nos enviou, é como se tivesse superado. Tem gente que acha que o Cristo tem que mandar um outro consolador, como se a doutrina espírita estivesse já superando. Exatamente. Aí a gente questiona, como é que a doutrina espírita ela veio, né, sob a orientação do Cristo? Será que o Cristo não saberia o que está fazendo para que em 200 anos haver necessidade de ver um outro consolador? Exatamente, esse ponto
Esse ponto que o senhor falou, ele é fundamental. Foi muito boa a sua participação, com toda a sua experiência aqui. Eu agradeço muito, né? Que é para balizar. Agradecemos a oportunidade de aprendizado. Exatamente. O Consolador, que quando Jesus falou que mandaria outro Consolador, é importante que se diga, que a gente compreenda que não seria personificado mais. Porque até o Mestre Jesus, as revelações, elas vieram personificadas, né? Começou com Abraão, lá atrás, começou com Noé, começou com Abraão, começou com Isaac, Jacó, José, Moisés, né? Que é a primeira revelação da doutrina espírita, começou com Moisés. Depois vem todos aqueles reis, Davi, Salomão, Saul. Vem todos aqueles reis, depois vem os profetas, Elias, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Então sempre teve uma personificação, representando aquelas revelações, a palavra de Deus. E até o nosso Mestre Jesus, o governador planetário, que pisou, espírito puro, pisou aqui na Terra com a gente. Até ele veio personificado. Mas a partir de então, quando ele diz que mandaria o Consolador para ficar convosco eternamente, né? Que ficaria conosco eternamente, para sempre. Não poderia ser um espírito, né? A própria lógica, a lógica da fé raciocinada da doutrina espírita, que é um dos postulados, ela nos leva a entender que não é uma pessoa. Porque um espírito não vai poder ficar com outro eternamente, né? Eternamente é para sempre, né? Cada um segue a sua evolução espiritual, cada um segue o seu trabalho, o seu plano de trabalho, né? Todos somos criados simples e ignorantes, caminhamos toda a nossa caminhada espiritual até chegar um dia à perfeição, né? E a caminhada de cada um vai ser mais rápida ou mais lenta, dependendo das nossas escolhas ao longo do caminho. Então esse Consolador não poderia ser mais personificado. Jesus falava então de um conceito, ele falava de uma ideia, de um conceito, de uma doutrina, né? Então teria que ser um corpo doutrinário que iria lembrar os ensinamentos dele, Jesus, porque o homem já estaria esquecido. E aconteceu exatamente quando a própria igreja foi aquebrantada no seu poder, o poder do clero, que já era um poder político, talvez o mais forte que a humanidade tinha, né? Porque conseguia se imiscuir nas decisões políticas das maiores nações da Terra, né? Ali na Idade Média e Idade Moderna, quem mandava nos reis praticamente era o Papa, né? Vamos falar o que aconteceu na história. Mas logo em seguida veio uma coisa muito importante, que foi a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante de Martinho Lutero, de João Calvino e tantos outros que vieram trazer um questionamento ao poder do clero, o poder político, né? Porque valia mais a política do que a religião ali naquela época. Ou seja, os ensinamentos do mestre, onde estavam? Esquecidos. O homem passou a se esquecer. Por isso houve a reforma. Quando Martinho Lutero veio fazer a reforma, ele veio se indignar com certas práticas da igreja, principalmente a questão da indulgência, né? A que a igreja cobrava para logo depois, para quem pagava, ela dar a carta de salvação. Então a pessoa ia lá, se confessava, passava um cheque lá poupudo, e em seguida já tinha um lotezinho lá no céu garantido, ela poderia ir para o paraíso, né? E o pobre do Elias Machado, se fosse lá, coitado, então iria para o fundo, o quinto dos infernos, né? E um tostão no bolso. Mas, minha gente, então, quando o poder, né, o poder religioso, o poder político-religioso estava muito forte, mas começou a ser quebrantado e questionado, quando os ensinamentos do mestre estavam esquecidos, foi exatamente no final do século XVIII e durante o século XIX, quando os filósofos franceses começaram a negar a existência de Deus. Os filósofos alemães começaram a dizer que Deus não existe.
Quando o homem começou a avançar na ciência, na filosofia, na ciência, e passou a dizer que Deus não existia. Que Deus não existe. Deus é a ciência. Não é isso, Josival? Então, sim. né? Então, nesse momento, um momento desse, um momento, digamos assim, de entre-safra espiritual, em que os homens passavam a questionar o temível poder da igreja, em que homens se levantavam com a bandeira da ciência e diziam: Deus é a minha ciência. Né? Até o ponto daquele nosso querido, que eu sempre lembro, é o Luiz Pasteur. Luiz Pasteur tem uma frase que ela explica essa questão do orgulho humano de dizer que Deus não existe. Ele diz assim, Luiz Pasteur: um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Não é assim, né? Até hoje, né, seu Gesivaldo? A gente vê nas faculdades de história, de filosofia, aqui no RPEC, aqui na frente da minha casa, a gente vê os alunos ali nos primeiros períodos negando Deus, que Deus não existe, que Deus é o ópio do povo, aquele negócio todo, né? É um pouco de ciência. São pessoas que adquirem um pouco de ciência e já acham que sabe de tudo, né? Lembrando, né, a gente sempre é bom lembrar o que o nosso querido Sócrates dizia, né, que ele disse no final da vida dele: o que você sabe, Sócrates? Eu só sei que nada sei. Que quanto mais ele entrava na filosofia, ele descobria que ele menos sabia. E Luiz Pasteur, então, deixou uma frase interessante, que ela representa esse orgulho do homem, né? Um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima, né? Então, com isso aí, ele já diz tudo, não precisa explicar mais nada, né? Então, quando o homem consegue realmente compreender a ciência, consegue estudar, se aprofundar na filosofia, na ciência, aí o homem descobre Deus de novo. Ele, lá no início, ele se distancia de Deus e aqui no final ele se aproxima ao ponto de Albert Einstein, né, todo mundo sabe a carta que ele deixou para a filha, onde ele declarou, né, que a filha só abrisse depois de 20 anos da morte dele, e ele declarou que existiam 4 forças no universo: a força quântica fraca, a força quântica forte, as forças gravitacionais e a força do amor. Então o amor é a 4ª força, e segundo Einstein, o amor, que é a 4ª força, é a mais forte de todas essas forças, né? Mas voltando então, naquele século tão difícil, naquele século de deserto espiritual, que era o século XIX, surge o Espiritismo. Aparece Allan Kardec, né? Leon Denisard Rivai aparece, um pedagogo, um homem sério, um espírito talhado para ser o condutor, o codificador do Consolador prometido, e começava a se cumprir a promessa do nosso Um professor, né? E ele trazia, então, as vozes dos Espíritos. As vozes dos Espíritos de Jesus, representando o Espírito de verdade. Né? E a primeira comunicação do Allan Kardec com a entidade espiritual, na primeira comunicação, está aqui no livro Obras Póstumas, que é esse livro aqui, tá? Que foi escrito após a morte, né, de Allan Kardec. Desse livro, ele nos explica que a primeira comunicação, o Espírito se identificou para ele como Espírito de verdade. Né? Que, na verdade, Espírito de verdade também é uma ideia, é um corpo espiritual de todos os espíritos benfeitores que trabalham com o nosso Mestre Jesus, né? Mas aí surgiu então essa doutrina espírita com todos os seus pressupostos, né? E trouxe para a gente principalmente o conhecimento da lei de reencarnação, da evolução do espírito pela justiça da reencarnação, que é a maior prova da justiça divina para conosco.
que é a reencarnação, uma bênção que Deus nos dá para podermos voltar aqui na sala de aula e passar de ano, né? Porque eu sei lá quantos anos eu reprovei aí para trás e estou tentando aqui passar de ano de novo, não sei se eu vou conseguir, mas nós temos que fazer o nosso melhor para tentar passar de ano, né? E tantos outros pressupostos que a doutrina espírita nos trouxe, como a lei de causa e efeito, né? Porque ali, o próprio Allan Kardec, não sei se o senhor se lembra, seu Gessivaldo, naqueles episódios das mesas girantes, né? Que ele... Certinho. Isso, que ele disse para um efeito, né, das batidas, né, na mesa, para um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Então, dali ele já tirou a lei de causa e efeito. Então, se tem uma batida aqui respondendo as minhas perguntas, essa inteligência não é da mesa, essa inteligência é uma entidade espiritual que está falando comigo, usando as batidas na mesa. Mas essa doutrina tão maravilhosa nos trouxe tantos pressupostos, né? E eu não estou vendo aqui o pessoal falando, hein? Eu quero que o pessoal participe aí, seu Gessivaldo. O pessoal não quer participar aí com a gente, né? Podemos participar? Ah, sim, não. O senhor pode falar a hora que o senhor quiser. O senhor já está na transmissão. Pode me interromper e falar à vontade aí. Não, beleza. Nós temos essa ideia, essa certeza, que o Consolador ele é um corpo doutrinário. E qual o papel desse corpo doutrinário, o Consolador, e diante daquela expressão que haverá um só rebanho, um só pastor? Qual a influência desse Consolador prometido para essa consolidação de um só rebanho, um só pastor? Que bom essa pergunta sua. Gostei, seu Gessivaldo. Essa aí foi excelente. A própria doutrina espírita, a gente pode até dizer assim, né? Até foi uma pergunta que o seu Zeca Piquet me fez lá na rádio, né? Não seria muita pretensão da doutrina espírita se proclamar como Consolador prometido? Mas, na verdade, a doutrina espírita se proclamou como Consolador prometido. E ela veio trazer todas as promessas que Jesus fez, né? E o próprio Mestre Jesus é que está aí trazendo de novo os seus ensinamentos. Porque quando ele diz lá no início, se me amais, né? Ele estava se dirigindo aos discípulos ali, mas naquele momento ele estava se dirigindo a todos nós. Se me amais, então só aí ele já está dando uma alfinetada. A gente ama Jesus mesmo, de verdade. Será que nós amamos? Nós temos que nos questionar isso, né? Eu estou amando Jesus suficientemente? Aí ele diz ainda, se me amais, guardai os meus ensinamentos. Nós estamos realmente guardando os ensinamentos de Jesus? Ou a gente só está lendo os evangelhos, repetindo, fazendo live, desliga aqui, daqui a pouco eu esqueço tudo e vou fazer tudo o contrário? Será que realmente eu estou procurando aplicar esses ensinamentos na minha vida, né? Isso é para todos nós, para todo mundo que está aí, ó. Pode falar aí, pessoal, fica à vontade, viu? Então, o seu Gessivaldo aqui fez uma pergunta. Aí o seu Gessivaldo fala desse corpo doutrinário e a questão de um só rebanho, né? De um só rebanho, tá? Realmente, isso é importante porque a doutrina espírita, ela não é só religião. Ela é ciência e ela é filosofia. O Mestre Jesus, ele não criou religião. Os homens criaram religião, criaram o cristianismo, né? Ele sabia que o homem iria levar à frente aquilo ali na forma de religião. Ele é um espírito puro, governador planetário, ele já sabia disso. Mas ele não criou. Ele nos trouxe uma filosofia de vida. Né? Uma filosofia de vida por meio do amor. O maior ensinamento de Jesus que ele vivenciou foi o amor. Então, por meio do amor, Jesus esteve entre nós e nos mostrou que nós podemos perdoar, que nós podemos tolerar, que nós podemos nos amar mais, que nós podemos nos esforçar mais, né? Então, tudo é por meio do amor, que é a lei maior, a lei mais forte, que é o amor. E a doutrina espírita, ela vem então, como diz o Allan Kardec, aqui no Evangelho, né? Eu sempre repito isso. Lá no objetivo da obra ele fala que a doutrina espírita ela veio levantar a pontinha do véu para a gente poder enxergar as verdades que Jesus ensinava. Mas a pontinha do véu de quê? Dos ensinamentos aqui do Livro dos Espíritos? Não.
os ensinamentos de Jesus. Ela veio levantar a pontinha do véu, nos fazer revisitar os ensinamentos do Mestre para a gente enxergar melhor, né? E ela permite isso com as vozes dos Espíritos também, e ela nos faz entender a imortalidade da alma, que tanto Jesus falava e que o homem usou isso politicamente, ganhou dinheiro com isso, e até hoje se ganha dinheiro com isso, mas nos mostrou a imortalidade da alma, a justiça da reencarnação, e nos mostrou essa doutrina, né, que é o Consolador, nos mostrou que nós devemos nos consolar na confiança na justiça de Deus. Nós temos que ter confiança na justiça de Deus e a fé no futuro, porque se somos espíritos imortais, nós estamos ocupando um corpo nessa existência que é muito importante para cada um de nós, não devemos desperdiçar essa existência, né? A nossa vida, a nossa família, é a nossa maior missão aqui terrena. Mas a doutrina levanta a pontinha do véu para que a gente consiga enxergar isso. E vá colocando, vigiando e orando e colocando em prática esses ensinamentos na nossa vida para que a gente comece a realizar outro pressuposto que a doutrina espírita nos ensina. A reforma íntima. A reforma íntima é isso. É a transformação interior de cada um de nós. Porque a doutrina, ela é um recomeço. Se ela veio lembrar os ensinamentos de Jesus, ela é um recomeço. É um recomeço do cristianismo. Por isso que se diz cristianismo redivivo. Por isso que se diz que o bom espírita também é um verdadeiro cristão. Porque é o recomeço de todo aquele que quer seguir o caminho da verdade da vida. Né? E esse rebanho, ele será consubstanciado no dia que toda a humanidade pudesse esclarecer. Por isso que se fala que a transição planetária desse mundo de provas e expiações já começou com o advento do Espiritismo, porque ele vem nos mostrando isso. Vai demorar, não sei quanto tempo, se 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, mas já começou, né? E todos nós que agora estamos numa maturidade espiritual, porque Jesus lá atrás disse, agora não podeis suportar. Por isso ele falava por parábolas, né? Agora não podeis suportar certas verdades. Mas então agora com o Consolador nós já podemos suportar certas verdades. E nós estamos então amadurecidos espiritualmente para compreender essas verdades. E aqui eles começam dizendo, veja só a palavra dos Espíritos. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Eles estão falando que a tempestade já começou, a tempestade espiritual. Porque são chegados tempos que a gente não pode mais ter desculpas. A gente não pode mais ter desculpas e dizer que não acredita, que não quer, que a minha vida, eu vivo só na minha vida, só para mim, né? É que chegou alguém do estúdio aqui, eu já pensei que fosse o horário, São Gesivaldo, vou olhar para o lado aqui, mas ainda temos tempo, né? Mas então a doutrina espírita, ela vem inaugurar como religião também, como ciência e como filosofia, inaugurar a nova era para a humanidade. Ela vem trazer ensinamentos, verdades, né? A compreensão dos ensinamentos do Mestre, para que a gente consiga fazer com que o aperfeiçoamento moral se encontre ali na frente com o aperfeiçoamento intelectual. Porque hoje o homem, veja nós aqui, ó, estamos nos comunicando, nos amando à distância pela internet, né? Coisa que há 10 anos atrás era impensável. Né? Eu acho que até uns 3 meses eu não sabia nem ligar o Instagram, nem conta tinha. Hoje eu já tenho e já faço. Mas o homem hoje tem uma tecnologia, o homem já tem a tecnologia de ressonância magnética, já tem a tecnologia de tomografia. Hoje eu vi um trabalho que o senhor mandou, seu Gesivaldo, muito obrigado pelo trabalho lá, que fala da tomografia e ressonância por pósitrons, né?
o homem consegue entender o que está acontecendo dentro do nosso cérebro, por meio das cores. Assim, vamos falar de uma forma mais simples, né? Por meio de cores, por meio de reações, né? Que são as reações químicas que ocorrem no nosso cérebro, e o homem já está começando a explicar a relação que existe entre os sentimentos e o corpo material. Né? A humanidade hoje já consegue entender que uma depressão, por exemplo, ela é ocasionada por reações químicas que ocorrem no nosso cérebro aqui é um estúdio aqui, tá, eu tenho um estúdio aqui funcionando. Então, ocorre a depressão e outras doenças também. Hoje a ciência já consegue dizer que por meio da maledicência, da raiva, do ódio, do orgulho, desses sentimentos destrutivos, nós podemos desenvolver cânceres no nosso corpo. Né? Nós podemos começar com uma gastrite, com a úlcera, daqui a pouco está com câncer no estômago. Né? Uma raiva, como a gente diz, né? Um incômodo, um aperreio na vida muito forte, perispiritualmente ele ocasiona uma mancha aqui no centro de força do coração. Isso aí, a doutrina espírita, a literatura espírita é farta em nos falar disso, ali naquela obra A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, por exemplo, acho que no livro, no próprio Nosso Lar, tem uma questão dessa. Então nós sabemos que existe uma interdependência entre a mente, né, porque o homem ele não fala o espírito, ele fala ainda a mente, né? Entre a mente e o cérebro. Né? Porque mente é uma coisa, cérebro é outra. Na verdade, mente é o espírito, né? Que os homens não querem assumir o nome, mas a mente nada mais é do que o espírito de cada um de nós. Então, tudo que nós fazemos aqui no mundo material hoje tem impressões no nosso corpo perispiritual, que é a nossa alma, né? É a alma que a gente enxerga no mundo espiritual, né? É aquela forma, né, parecida com a forma material que todos nós temos, que é de natureza perispiritual. Mas nós carregamos tudo que a gente faz aqui, os nossos excessos na vida sexual, os nossos excessos na alimentação, os nossos excessos com bebidas alcoólicas, com fumo, com drogas, com psicotrópicos, tudo isso está causando marcas expressivas no nosso perispírito. Tá? Aqui temos uma pergunta aqui do meu irmão e amigo, Rafael Burégio, que aqui o estúdio está funcionando aqui, viu, gente? O estúdio trouxe aqui, então, o Rafael Burégio perguntou, qual seria a missão real do espírita nesse mundo? Tá? Então, veja só. Essa pergunta também é boa. Vamos ver se eu consigo concluir a do seu Gessivaldo e explicar a tua também. Mano. E é por isso que nós estamos lendo aqui a missão dos espíritas. Tá? Então, eles dizem aqui, ó, vamos ler aqui mais um pedacinho para a gente entrar nessa resposta. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. E de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, essa é a missão do espírita. É a missão também de divulgação do dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos pelo aperfeiçoamento moral. Porque muita gente confunde o espiritismo, né? O espiritismo ele tem seus fenômenos mediúnicos, ele estuda os fenômenos mediúnicos, o espiritismo tem as suas mesas mediúnicas, os trabalhos mediúnicos, mas a mediunidade praticada na doutrina espírita é a mediunidade com Jesus. É a mediunidade bem caracterizada pelo Evangelho de Jesus. Tá? É uma evangelização espiritual que se faz nos trabalhos mediúnicos. Porque mediunidade não é privilégio do espiritismo. Mediunidade todo mundo tem, em certo grau, mas aquelas pessoas que têm a mediunidade bem caracterizada, digamos assim,
né, que são aqueles que têm efeitos e manifestações mediúnicas expressivas e visíveis. E isso tem em todo lugar. Tem na igreja evangélica, na igreja católica, que as pessoas chamam de milagre, chamam de vários nomes, de mágica em outros lugares não religiosos, mas nada mais é do que mediunidade. A mediunidade, ela existe também entre os ateus, né? Ou seja, é um dom concedido pelo Senhor a qualquer ser humano. Porque a luz de Deus, o amor de Deus é como o sol. Ele banha todos os lugares. Ele banha os campos floridos e belos e maravilhosos, aquelas paisagens maravilhosas, e banha também os pântanos fétidos, banha o deserto cheio de pedras, o mesmo sol que é como o amor de Deus. Ele está em todos os lugares. O amor de Deus, ele acontece em todos os lugares. E a missão do espírita, ela tem a ver com essa pergunta do seu Gessivaldo Mirandinha, Rafael Burégio. Tem a ver, é uma pergunta que tem a ver com a outra, né? A resposta. Porque o Espiritismo, como ele vem trazer essas novas verdades, ele vem explicar melhor o Evangelho de Jesus, né? Ele também, ele dá responsabilidade àqueles que aceitam os pressupostos do Espiritismo, ou que simpatizam com o Espiritismo, ou com sua religião, com sua filosofia, ou com a sua parte científica, mas os espíritas têm sim a responsabilidade moral de divulgar como um discípulo do Mestre Jesus. Nós todos somos discípulos de Jesus. E o que é que nós temos que divulgar? Aí aqui está a pergunta-chave. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fixar no guia e modelo. Qual é o guia e modelo para cada um de nós? Pergunta 425 do Livro dos Espíritos. Resposta: Jesus. Jesus nos deixou o guia, o roteiro seguro, para que todos nós sigamos aqueles exemplos, que são simples, exemplos de amor, de perdão, de tolerância. Na verdade, nós somos discípulos e temos a responsabilidade de distribuir o amor. Porque na doutrina espírita existe uma máxima que diz: fora da caridade não há salvação, né? Que era uma resposta à máxima que existia na igreja: fora da igreja não há salvação, né? Então, houve essa máxima da doutrina espírita em explicar melhor isso e dizer para todos nós que fora da caridade não há salvação. Por que que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade é um sentimento complexo. Para nós fazermos a caridade, nós temos que desenvolver outros sentimentos. Sentimento de amor, sentimento de respeito, sentimento de tolerância. A caridade, ela pressupõe a construção de outros sentimentos superiores. E vejam, queridos irmãos, quando eu digo que isso nem é religioso, eu estou falando de acordo com o que a ciência diz hoje. Porque a ciência sabe que o nosso lóbulo frontal do cérebro é o local onde ocorrem as transformações por imagem quando nós temos sentimentos chamados de sentimentos superiores, como compaixão, como empatia, né, como solidariedade, fraternidade. Isso aí a ciência vem explicando por pesquisas e trabalhos científicos não religiosos. Ela vem explicando isso. Que quando o homem tem, por exemplo, sentimento de compaixão pelo seu irmão, ele ativa determinados neurônios do seu cérebro e o seu cérebro produz reações químicas que trazem para o homem hormônios como noradrenalina, como dopamina, como tantos outros hormônios que nos trazem prazer, satisfação, alegria, né? Aquela grande satisfação quando a gente faz o bem para um irmão. E da mesma forma, o sentimento negativo produz também certos hormônios, ou numa quantidade exagerada ou insuficiente, que causa alterações no nosso organismo. Então nós estamos falando da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, como um caso de saúde pública. É um viver melhor.
É ativar sentimentos dentro de nós para vivermos melhor. Por isso a gente diz, despertar virtudes para mudar o mundo. E essa doutrina, ela visa, sim, não destruir as outras religiões. Como Jesus disse, eu não vim para destruir a lei. A doutrina espírita, que é de Jesus, ela não veio para destruir a lei. Ela veio complementar. Porque a doutrina espírita não tem essa pretensão de ser a dona da verdade. Ela ainda vai ser muito complementada nos anos posteriores. Mas a doutrina espírita, ela vem sim para auxiliar o homem nesse processo de transformação. E que transformação é essa, meu Deus? Transformação moral, que é o que Jesus ensinava. A cura moral. Jesus curava os corpos, mas nos deixava lições morais em cada ato dele. Né? Podem observar, cada cura de Jesus, vamos analisar só uma. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, o que ele perguntou para o cego? O que tu queres que eu faça? O cego disse, que eu veja, Senhor. Nisso está embutido o enxergar espiritual, porque Jesus dizia, tem olhos para ver e não enxerga, tem ouvidos para ouvir e não escuta. Oi. Pronto, tá, já estamos com 10 minutos. Seu Gessivaldo, eu vou convidar o senhor para o senhor fazer a nossa prece final, viu? O senhor fez uma pergunta aqui maravilhosa. E fica à vontade aí. Infelizmente, o nosso tempo acaba, né? Não tem jeito. O relógio não é espírita, né? Senão a gente continuava falando aqui. Mas a missão dos espíritas, minha gente, tem a ver com essa missão do espiritismo também. E veja, o que a doutrina espírita ela nos intui, o que a doutrina espírita nos esclarece, o que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Que nós temos que mudar é aqui, ó, aqui dentro das nossas casas, aqui dentro do nosso templo, que é a nossa alma. É dentro de cada um de nós que tem que começar a transformação. Mas aí, alguém pode perguntar, assim da noite para o dia, eu vou me tornar um profeta? De um jeito nenhum. Se tornar, ótimo, né? Se tornar, ótimo. Já pensaram um profeta Rafael Burege, né? Seria ótimo, né? Mas nós vamos fazendo pouco a pouco. Nós vamos aos pouquinhos nós vamos construindo, nós vamos compreendendo o Evangelho de Jesus e aos pouquinhos nós vamos mudando a nossa vida. Isso não, dificilmente as coisas não acontecem assim tão rapidamente. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, porque quando o mestre falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim, e quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Veja só, as palavras do mestre não são minhas. Ele está dizendo, Elias Machado, eu sou o caminho, então pega as tuas perninhas, caminha até mim, cara. Tu tem que fazer o teu, ajuda-te que o céu te ajudará. Porque Jesus não vai fazer o meu trabalho. Ele já me deu a diretriz, já me trouxe o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, já me revelou tanta coisa. Cabe a mim trabalhar. Não basta eu chegar num centro espírita, levantar o templo, ou da boca para fora dizer eu sou espírita, bater no peito. Olha, eu conheci o espiritismo em 1987, eu já tenho mais de 30 anos de espiritismo. Eu deveria ter vergonha de há 30 anos ser espírita e estar aqui capengando ainda, né? Na verdade, eu não devia nem falar o tempo que eu tenho de espiritismo, né? Era melhor dizer que eu conheci ontem. Mas o importante é nós sabermos que esse trabalho ele tem que acontecer aqui dentro. Porque ele também dizia, pegue a tua cruz e me siga. Ou seja, pega todo o teu corpo de aflições e me siga, e compreenda. E entenda a justiça de Deus. É um dos objetivos. A confiança, a fé na justiça de Deus na sua vida. Porque isso nos dá resignação, nos dá abnegação, nos ensina a renúncia e nos ensina a trabalhar silenciosamente pela nossa melhoria. É o orai e vigiai, queridos irmãos. Tá? Então, infelizmente, aqui o nosso horário... O seu Gessivaldo acho que saiu da transmissão, cortou a transmissão. Infelizmente,
Eu ia convidar o seu Gesivaldo para a nossa prece, né? Mas infelizmente eu acho que cortou a transmissão dele, aconteceu alguma coisa. Seu Gesivaldo, ele é dirigente, um grande trabalhador lá do Seara Espírita Maria de Nazaré, tá? Trabalhador aí do Espiritismo. Tenho muito orgulho de tê-lo aqui conosco hoje. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Ah, não, eu acho que caiu de novo. Mas vai ficar um pouco difícil para o seu Gesivaldo participar. Mas a gente faz a nossa prece final. Mas eu espero, queridos irmãos, que essa exposição breve, essa conversa breve que a gente teve hoje, ela sirva não para resolver os nossos problemas, porque eu não posso ser tão arrogante e achar que eu estou falando coisas aqui que vai resolver o problema dos outros. Mas nós precisamos fazer isso, nos alertarmos uns aos outros para reflexões. Porque através da reflexão, que nada mais é do que a meditação oriental, através da meditação, nos ensinos evangélicos, que nós vamos entender a necessidade de que eles entrem na nossa vida para transformar a nossa vida. Jesus ensinava coisas para o nosso tempo, para a nossa vida. Ele nos dava exemplo para nós seguirmos. Não é para a gente só lembrar quando a gente vai no centro espírita. Não é para a gente só lembrar quando vai na igreja. Não é para a gente se lembrar quando vai no templo. É o tempo todo, orai e vigiar. Queridos irmãos, estamos chegando aqui, falta 4 minutos, senão o Instagram daqui a pouco corta a gente aí, nossa transmissão. Eu vou agradecer a presença de todos aqui. Vamos ver se eu consigo puxar aqui seu Gesivaldo. Vamos ver aqui se ele faz a nossa prece final, tá? Se ele entrar aí, tem uns 3 minutos para a nossa prece final. Tá? Agradeço a presença de todos, Rafael, pessoal do Discípulo, Dona Marinalva, o André Ribeiro. Seu Gesivaldo, o senhor está em condições aí? Está ouvindo bem? Tô sim, eu estava, é porque caiu a internet, mas eu estava aqui. Aí caiu a internet, mas eu estava lhe ouvindo. Pronto. Eu convido o senhor para fazer nossa prece final, então, se o senhor puder fazer. Posso. Tá bom, então. Tá me ouvindo? Então, todo mundo ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Então vamos lá. Amado Jesus, nesse momento, com os nossos sentimentos e pensamentos voltados para Ti, queremos Te agradecer pela gratidão, pela graça que nos concedeste. O Espiritismo como Consolador prometido, que tem alertado as nossas consciências para os nossos deveres e compromissos espirituais. E que possamos, Jesus, sempre ser o instrumento do Teu caminho, verdade e vida, para que, através da nossa reforma íntima, da nossa contribuição no bem, possamos ajudar a humanidade a encontrar a ser um mundo mais feliz. Dá-nos força, Jesus, a todos nós, para que cada dia possamos amadurecer espiritualmente e compreender a Tua grandeza diante das nossas pequenezas espirituais. Ajuda, Jesus, nesse momento que passamos, mas desses momentos que passamos, possa ser para todos nós um momento de aprendizado e de crescimento espiritual. Agradecemos, Jesus, por essa exposição da noite, esclarecedora, simples, do nosso irmão Elias. Agradecemos a participação de todos e que possamos, nós espíritas, diante dessa consciência de bons espíritas, estarmos sempre unidos, juntos, dando cada um a sua contribuição na construção de um mundo de paz e de amor. Portanto, agradecemos a Jesus por tudo, a Maria, nossa mãe espiritual, aos nossos amigos e guias espirituais e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que possa abençoar todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Muito obrigado, seu Gesivaldo, pela sua participação aqui, muito importante. Todos nós. Ensinamentos importantes. Mas é isso mesmo, nós temos que ter essa consciência como espírito, entender a nossa missão de espíritas, que é a de ter maturidade espiritual para desenvolver a nossa reforma íntima. Muito obrigado a todos. Nos mande sempre, Maria de Nazaré.
Muitas bênçãos para todos. Coraçãozinho. Um Mande abraço sempre um convite, fraterno. viu? Aguardamos sempre, toda vez que você participar aí, manda pra gente participar, manda o convite. Tá bom, seu Gessilvano. Obrigado, seu Gessilvano. Boa Boa noite. noite para todos. Vou encerrar aqui que o relógio não é espírita, infelizmente, né? Nós vamos encerrar a nossa